Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema fácil. Vou falar sobre a paciência. Quem daqui não tem paciência, levanta a mão. Eu tenho que esconder. Então tá bom. Então ainda bem que eu não sou a última, a única. Mas eu vou falar da paciência justamente do cultivo da paciência na vivência de uma dificuldade, na vivência de uma contrariedade. E para isso eu trouxe algumas palavras de um espírito amigo que Allan Kardec transcreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, ao associar o cultivo da paciência com a vivência da dor, seja essa dor física ou moral, esse espírito assim diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes. Sede pacientes. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à frente. Olhar para frente, olhar para cima, não cabisbaixo. Coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha do que se penitenciar, ao passo que vós tende a expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então agora vamos desenvolver essa proposta de Allan Kardec no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que mais nós queremos na vida? Todos nós vivemos a vida, almejamos viver a vida com prazer, com satisfação, com saúde, na qual os nossos sonhos se tornem realidade e o sucesso bata à nossa porta. A gente não imagina viver a vida tendo nessa vida dificuldades, contrariedades. Nenhum de nós pretende isso, ou nenhum de nós gosta de ter isso como perspectiva. Mas não existe um único ser humano que não enfrente desafios. Não existe um único ser humano que não enfrente decepções, frustrações e que também não vivencie perdas. E nós bem sabemos que algumas perdas são inevitáveis. Elas vão acontecer. E quando algo de muito desagradável nos acontece, qual tende a ser a nossa reação? Por que é que isso foi acontecer comigo? Justo comigo? Ou por que isso foi acontecer justo com o meu filho, justo com o meu companheiro? Por que isso foi acontecer? Quando tudo está transcorrendo na nossa vida, da maneira como nós queremos, da maneira como nós exercitamos, é fácil exercitar a paciência, né? Não é? É fácil ser calmo, é fácil ser tranquilo. Mas o verdadeiro teste acontece quando realmente, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, nós conseguimos manter a serenidade, nós conseguimos manter a perseverança, a tranquilidade, a constância. É aí que nós estaremos mostrando se somos pessoas pacientes ou não. Mas eu estou falando de paciência, mas o que significa paciência? O que é a paciência? O que é ter paciência? Então eu fui buscar no dicionário, primeiramente, o significado da palavra paciência. Virtude que consiste em suportar os dissabores e as dificuldades. Isso é sinônimo de resignação. Também é a capacidade de persistir numa atividade difícil, suportando incômodos e dificuldades. É o mesmo que constância, perseverança. E também é, aqui ó pessoal,
a calma para esperar o que tarda. Isso é paciência. Quando o resultado não vem, quando as coisas não acontecem da maneira como nós queremos, nós temos calma para esperar. Então a paciência, ela também é algo que se alimenta da esperança, de acreditar. E é justamente essa proposta de Allan Kardec, quando nas suas transcrições, quando ele associa a paciência com a vivência da dor, seja ela física ou moral. Ou seja, é a paciência que revela o alto grau de nossa convicção no fato de que Deus, através das suas leis, sabe qual o melhor tempo e a melhor forma para tudo. Isso é a paciência, é essa convicção, é essa confiança. Quando nós verdadeiramente compreendemos os mecanismos das leis divinas, e isso o Espiritismo nos explica muito bem, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de sintonia, lei de afinidade, lei de progresso, lei de continuidade, lei de imortalidade. Quando nós compreendemos os propósitos divinos em relação ao amadurecimento do nosso caráter, os objetivos dessas leis para com o nosso processo de amadurecimento, de evolução, quando efetivamente compreendemos, somos convictos, somos confiantes nesse processo, aí sim fica fácil nós compreendermos ou sentirmos como verdadeiras essas palavras de Paulo, quando ele diz assim: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Isso encontra na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E nós sabemos que o apóstolo Paulo enfrentou inúmeras dificuldades. E qual foi o maior exemplo que Paulo nos deixou? Da perseverança, da constância. Ele não desanimou, ele lutou até o fim. E por ter lutado até o fim, ele conseguiu aquilo que ele queria. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo coopera quando nós, ao compreendermos os mecanismos das leis divinas, ao compreendermos os propósitos dessa sabedoria maior em relação à nossa vida, nós usamos, inclusive as dificuldades, inclusive as adversidades, como fator de crescimento, como fator de amadurecimento, como fator de uma conquista de maior sabedoria, de maior firmeza, enfim, de maior estabilidade. E quando somos estáveis, quando somos equilibrados, conseguimos ser pacientes, conseguimos esperar o que tarda, conseguimos manter a nossa perseverança em algumas dificuldades, em algumas atividades, mesmo que elas nos tragam sofrimento, mesmo que elas nos tragam dissabores, porque nós sabemos que tudo tem um propósito, tudo coopera. Então, quando somos pacientes e sabemos esperar que o contexto maior se revele, ou seja, que as leis divinas se manifestem, as circunstâncias passam a fazer um sentido que nos inspira confiança, que nos inspira respeito. E por quê? Porque tudo tem um momento mais adequado para acontecer. Tudo tem a forma mais sábia para se desenrolar. Por isso que não adianta forçarmos as situações. Não adianta nos revoltarmos com aquilo que nos desagrada. Não adianta sofrermos ou nos desesperançarmos, nos deprimirmos pela ausência de resultados, pela ausência de benefícios. E muitas vezes com atitudes ansiosas, com atitudes de atropelo, de nervosismo, de descrença, nós podemos atrapalhar planos que estão sendo muitíssimo bem conduzidos pelos nossos protetores espirituais mais diretos. Aqueles que nos amparam, aqueles que estão ali sempre conosco, nos intuindo, procurando nos mostrar, através da intuição, através do pensamento, através do sentimento,
a forma mais sábia, mais equilibrada de se levar às circunstâncias. Ainda que pareça o contrário, nesse sentido, a paciência significa acomodação? Significa paralisação? Ociosidade? Então já que eu não vou fazer nada, tudo bem. Não. A paciência, muito pelo contrário. A paciência é a paciência que nos permite perceber mais sábia e seguramente a hora ou o momento ou as circunstâncias em que nós temos que perseverar, que insistir. Ou, por outro lado, aquelas circunstâncias, aquelas relações ou aqueles fatos que nós temos que abdicar, que nós temos que abrir mão. É a paciência que nos dá a ponderação para analisarmos as situações de forma mais tranquila, de forma mais calma e com isso agir da melhor maneira possível. Obviamente que então dessa maneira a paciência ela se expressa sobretudo através das nossas atitudes de estabilidade, das nossas atitudes de confiança, de persistência e, sobretudo, de uma profunda sensação de sintonia com a sabedoria maior que rege a nossa vida. Eu sei, eu confio, então eu vou caminhar porque eu sei que tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Farei a minha parte, aquilo que eu entendo como sendo melhor, mas sempre com o propósito de melhorar esse conceito de melhor, aprimorar esse conceito de melhor e se permitir fluir com as circunstâncias da vida de uma maneira mais calma, de uma maneira mais tranquila, compreendendo o porquê de tudo aquilo, ou onde tudo aquilo está querendo me levar, ou o que tudo aquilo está pretendendo me mostrar a respeito de mim, em primeiro lugar, das minhas dificuldades, das minhas imperfeições, das circunstâncias onde eu não consigo expressar o meu melhor. Então, as circunstâncias, elas são importantes fatores de autoconhecimento, porque é só quando eu vivo, é só quando eu enfrento, é que eu sei avaliar o que é fácil e o que é difícil para mim. É ou não é? É quando a gente está ali, na luta, que a gente sabe. Quando está tudo certo, tudo bem, a gente consegue se perceber exatamente? Não. É quando a coisa começa a não dar certo, a não sair do jeito que a gente quer, é a nossa reação que mostra onde é que precisamos aprimorar, no sentido de transformar ou intensificar ainda mais algo que nós já conquistamos como qualidade e como virtude. Por isso eu trouxe algumas palavras do Espírito Hamed, que encontra-se na obra Os Prazeres da Alma, uma psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Ele fala justamente essa sensação ou esse propósito de se permitir fluir com as circunstâncias da vida sem se desesperar, sem atropelar, sem complicar, às vezes uma coisa que podia ser muito mais simples. Ele diz assim: a capacidade de persistir numa atividade com constância e perseverança é um dos atributos da natureza. A natureza atropela alguma coisa, ela muda o ritmo dela, ela vai no ritmo dela, que é um ritmo de sabedoria. Quem estuda a natureza, quem estuda os animais, quem estuda as plantas, fica maravilhado com a sabedoria intrínseca que existe em tudo. Nós, homens, é que estamos atrapalhando, estamos bagunçando essa sabedoria, mas a natureza é muito sábia. Aí ele continua: precisamos aprender com ela, a natureza, a habilidade paciente de equilibrar e realizar as tarefas numa silenciosa quietude, pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos podem destruir em um minuto o que levamos anos para construir. Não sei se vocês já viveram isso, eu já vivi. Às vezes uma palavra que você fala já estraga tudo, uma atitude que você tem, não por maldade, mas pela sua ânsia de querer resolver ou a sua ânsia de querer dar um resultado positivo, nós acabamos atropelando, atrapalhando
confundindo ainda mais. E às vezes de uma forma que não tem retorno. Ou se tem um retorno, já cria-se uma sensação desagradável nas pessoas, naquela circunstância. Aí ele diz assim: sejamos pacientes com tudo que está acontecendo em nossa existência. E aí, aqui que vem, pessoal, procuremos decifrar, aprender a compreender as mensagens enigmáticas que nos chegam através da linguagem da evolução natural. Todos nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para amadurecer. Tudo que acontecer na nossa vida é com esse intuito, de nos fazer amadurecer, de nos fazer evoluir. Então vamos compreender as circunstâncias de modo assim. O que isso está me mostrando no sentido de que eu preciso aprender para amadurecer, preciso aprender para crescer. Nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Aí ele diz assim: a natureza não dá saltos, a borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido uma lagarta. Se nós quisermos, se a gente está vendo uma borboleta saindo do casulo, e se a gente quiser ajudar a borboleta e vai lá e abre mais, corta o casulo para que ela saia mais rápido, o que vai acontecer com essa borboleta? Ou ela morre, ou ela vai ficar defeituosa. Ela não vai conseguir voar. Porque é justamente quando ela está saindo do casulo, aquele atritar das asas dela com a parede do casulo que ela está abrindo, rasgando, é aquilo que dá força para a asa dela. Se nós cortarmos, nós vamos estar atropelando uma situação e vamos deixar ela lesada. Ou ela vai acabar morrendo. É a mesma coisa conosco. Nós não vamos conseguir nos transformar do dia para a noite. Mas temos sim que ter esse propósito de melhorar, de aprender. Mas temos que ter antes paciência conosco. Porque é só quando nós aprendemos a ter paciência com a gente mesmo é que a gente tem paciência com o outro. Quando aprendemos a compreender as nossas dificuldades, compreendemos as dificuldades do outro. É só quando nós conseguimos relevar os nossos aspectos negativos, os nossos aspectos sombrios que todos nós temos, é que conseguimos relevar os aspectos negativos e sombrios do outro. Mas isso é um processo e precisamos ser pacientes, usando todas as circunstâncias como fator de amadurecimento. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso Paulo já disse em 50 depois de Cristo. Agora, pessoal, qual é o maior desafio que nós enfrentamos quando estamos desenvolvendo a paciência? É justamente acreditarmos que os nossos esforços estão valendo a pena. É justamente acreditarmos que o meu trabalho, que a minha dedicação, que o meu empenho, no momento mais propício para mim mesmo, para nós mesmos, para a nossa evolução, será devidamente recompensado ou devidamente reconhecido. Façamos a nossa parte, sem exigir essa pressa, essa urgência no resultado, porque o resultado vem a hora que tem que ser, porque uma sabedoria maior rege, através de suas leis, a nossa vida. Rege tanto o universo físico como o universo moral dos seres humanos. Mas o que mais nos atrapalha nesse processo todo é justamente, muitas vezes nós temos uma ideia muito clara do que nós queremos, do que é importante para nós. Mas e nós nos aferramos tão intensamente a essa imagem, a essa ideia, que muitas vezes as coisas já estão acontecendo de modo a realizar o meu desejo. Só que como essas coisas que estão acontecendo vêm com uma aparência diferente ou não traz as sensações que esperávamos, nós achamos que não está acontecendo. Por isso que no cultivo da paciência, outro importante atributo é o discernimento. O que é ter discernimento? O que é saber discernir?
O que é ter discernimento, pessoal? Separar uma coisa da outra. Separar uma coisa da outra? E saber o que está acontecendo. O que mais? Dicionário, hein? Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Habilidade para avaliar as coisas com bom senso e clareza. Conhecimento, entendimento. Então, precisamos ter discernimento, e isso a doutrina espírita, através dos seus postulados, nos permite desenvolver esse discernimento através de uma outra perspectiva. Ter discernimento para enxergar além das aparências. Enxergar além do momento presente. Não é agora, o que me interessa não é só agora o momento presente. Agora o momento presente não está acontecendo do jeito que eu quero. Mas lá na frente, qual é o desenrolar disso? Onde isso vai me levar? Qual é a condução disso? É ter esse olhar mais à frente. Então, com esse conhecimento mais profundo dos mecanismos das leis divinas, com esse entendimento mais amplo, através de outros horizontes, através de outras perspectivas, aí sim fica mais fácil compreendermos essas palavras iniciais de Allan Kardec. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Sede pacientes. Ou seja, tenha calma, porque essa dificuldade, continue perseverando, continue persistindo, continue trabalhando, porque essa dificuldade é uma oportunidade de crescimento, tanto a nível intelectual como emocional, moral e, obviamente, espiritual. É num contexto todo, de uma maneira completa, total. E para ilustrar isso, eu trouxe algumas palavras de Iana Van Zandt. Iana Van Zandt, ela é uma escritora norte-americana. Ela não é espírita, ela é espiritualista. Tá? Mas eu gosto muito dela e ela falou sobre a paciência de uma maneira tão interessante que eu gostei muito e queria compartilhar com vocês. E ela fala a mesma coisa que a gente vê na literatura espírita, só que com outras palavras. Ela diz assim: a paciência é uma demonstração de que você se dispõe a entregar-se total e completamente à sabedoria divina. Por que eu consigo me entregar à sabedoria divina? Porque eu compreendo que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Ela é a capacidade de perceber o desdobramento de uma meta no meio de uma ventania. Ou seja, a coisa está meio confusa, mas eu estou percebendo aonde isso vai dar. E se eu efetivamente trabalhar para que aquele resultado aconteça, mais chances de acontecer vai ter. É saber que seus esforços estão valendo a pena, até mesmo quando não há provas concretas que apoiem essa crença. Eu estou me esforçando, o resultado não está vindo, mas eu vou continuar. Porque a minha intenção, o meu propósito, eu estou fazendo com sinceridade. Eu estou fazendo o meu melhor. E é nisso que eu acredito. Ser paciente é capaz de recolher-se à própria essência quando você se vir diante de um desafio e juntar tudo aquilo que há no seu íntimo de verdade que glorifique a presença de Deus em sua vida. Ser paciente é saber que você deu o melhor de si e o que vai cair na prova, você já aprendeu. Ou seja, as dificuldades vêm, mas eu tenho conquistas que me permitem levar essas circunstâncias com maior sabedoria, com maior firmeza, com maior estabilidade. E mesmo que eu não tenha todo o material, eu vou lutar, eu vou buscar para ter, para conquistar. Porque o que vai cair na prova, eu já sei. Então, como eu sei, eu vou me municiar, eu vou me armar, de modo a enfrentar isso de cabeça baixa. É de cabeça baixa? É com peso no ombro, deprimido? Não, para frente.
Então, o que eu falo, pessoal, a gente tem que empinar o nariz e ir, hein? Temos que ser todos nariz empinados. Ou seja, olhando para frente, acreditando. É assim que a gente consegue superar as nossas dificuldades. Não é numa posição de vítima, não é se curvando perante a vida, não é se curvando perante as circunstâncias e as pessoas que a gente vai vencer. É olhando para frente, é acreditando, é lutando, é buscando. É assim que nós conseguimos chegar aonde a gente quer. É assim que nós vamos efetivamente usar as circunstâncias da vida como fator de amadurecimento. Aí, quando a dor vier, eu conseguir entender o propósito dela, eu vou ser paciente. Mesmo, muito embora eu esteja sofrendo, não está sendo desagradável. Mas eu sei que aquilo lá vai me levar a um estado muito melhor. Pessoal, antes da mensagem final, tudo bem? Deu para entender? O cultivo da paciência na vivência, o cultivo da paciência na vivência de uma dificuldade ou de uma contrariedade. Posso ler mais uma vez a definição de paciência? A gente sabe, decore salteado. Deixa eu ler de novo. Virtude que vai ser a mensagem, é a mesma coisa da mensagem. Virtude que consiste em suportar os dissabores e infelicidades. Resignação. A capacidade de persistir numa tarefa difícil, suportando incômodos e dificuldades. Constância, perseverança. A calma para esperar o que pega. Então, vamos ler a mensagem do escritor espírita Nelson Moraes na obra Momentos de Sabedoria.